Agora você vai ficar com o ponto a ponto que recebe o analista político e cientista político Urian Fancelli. Ele fala das prévias das eleições da Argentina e também da violência na América do Sul. Minha parte, até amanhã. Muito obrigado pelo... Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, entrevistamos Urian Fancelli. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Göttingen e Estrasburgo. Está aqui para conversar com a gente sobre América Latina, o que está acontecendo na América Latina, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Equador, no Chile, que tem reflexos, obviamente, no Brasil. Urian, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar perguntando sobre o assunto mais quente ali, que é o resultado das prévias, né, na Argentina, onde o candidato da extrema-direita, Milei, venceu as prévias por pouca margem, mas venceu. Foi uma surpresa, porque se imaginava que ele, pelas pesquisas, que ele não teria um desempenho tão forte, né, nas urnas. Então, o que está acontecendo ali na Argentina? Há alguns analistas que dizem que, na verdade, as pessoas que votaram nele, ou a grande maioria, não apoia as loucuras que ele defende, né? Mas sim é mais um voto de protesto. Como é que você vê isso? Oi, Mônica. Oi, Pipaolo, aqui com vocês. Eu vejo com bastante surpresa, mas ao mesmo tempo que eu vejo com bastante surpresa, não me surpreende por conta da situação da Argentina. Pode até ser voto de protesto, mas de ver o populismo tomando conta, o discurso simplista, é um candidato que ele é classificado de diferentes maneiras, anarcocapitalista, extrema-direita, libertário, ultraliberal, e ele tem essas várias medidas polêmicas, ele já teve várias declarações polêmicas, ele se inspira em alguns outros líderes, como Bolsonaro, ele é muito amigo do Eduardo Bolsonaro, que inclusive fez uma publicação ontem fazendo arminha junto com ele, Donald Trump também, tem alguns aspectos negacionistas também, já chegou a negar mudanças climáticas, debochou aí de algumas pessoas defensores do aquecimento global, como ele chamou em 2021, em um tweet. Então, a Argentina tentando testar aquilo que comprovadamente não deu certo em outros lugares, como aqui foi o caso do Brasil, que a gente viu aí com o caso do governo Bolsonaro. Bom, obrigado por vir aqui conversar um pouco com a gente sobre essa questão da política internacional. E o que eu queria perguntar, e um pouco na esteira dessa pergunta da Mônica, não só sobre a Argentina, mas olhando a América Latina como um todo, a gente começa a perceber um populismo, e um populismo de direita, um populismo negacionista, que começa a tomar conta de vários países, e muitos deles, como você mesmo disse, influenciados pelo ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas também pelo presidente de El Salvador, né, o Bukele, que faz um pouco esse papel hoje do polo atrativo desse tipo de pensamento, desse tipo de ideologia. Eu queria perguntar para você de que forma isso, além da Argentina, tem se irradiado na América Latina e quais as consequências disso, porque a gente percebe um fortalecimento dessas ideias, que também vem na esteira dessas ideias, um programa de endurecimento da lei penal, um programa de instauração de estado de sítio em determinadas regiões, sempre com o discurso que é necessário garantir a segurança, garantir a ordem, há um projeto de encarceramento em massa, e isso tem como resultado, muitas vezes, o fortalecimento do crime organizado, né, como a gente tem visto, inclusive, no Equador. Então, eu queria que, se você pudesse fazer essa consideração agora um pouquinho mais geral para toda a América Latina, o que tem representado esse populismo de direita, não só no campo econômico, mas também no campo da segurança pública, que tem demonstrado aí, enfim, resultados bastante complicados para a segurança das instituições. Quando a gente olha para a América Latina, e tem muitos autores de populismo que falam isso lá fora, Jan Werner Müller, o Cas Mulder também, que é um acadêmico holandês, é unânime. A América Latina é a terra do populismo, então o populismo ele toma diferentes formas, nem sempre extrema-direita. Talvez nessa última onda que a gente viu, seja assim na extrema-direita, mas a gente sempre tem que lembrar que o populismo ele é uma ideologia flexível, ou seja, ele acaba sempre se anexando a outras ideologias hospedeiras. Então,
De vez em quando a gente vê o populismo anexado a um conservadorismo ou ao socialismo. E para a gente falar também da Argentina, a gente vê o populismo aí agora, isso é novo, é ele anexado a um ultralibertarianismo. Uma das características do populismo é o anti-elitismo, então sempre vai ter aí a elite, que é o alvo do populismo, é quem o populista culpa por todos os problemas. No caso da Argentina, o Milei aponta para a própria classe política, que ele ajuda a demonizar essa classe política, e ao fazer isso, ele se pinta como um outsider, como alguém que vai vir de fora do sistema, e é irônico que de fora do sistema, sendo que ele já está fazendo parte do sistema há 1 ano e meio, como deputado do país, para resolver todos esses problemas. Em outros lugares, um problema grande tem sido a violência no Equador. O Equador, ele era até pouco tempo atrás um país considerado pacífico, principalmente se a gente fosse comparar com outros países da América Latina, mas a taxa de homicídio começou a crescer. Antes, essa taxa era baixa, podia ser comparado com a taxa de Washington, nos Estados Unidos. Mas nos 2 últimos anos, ela começou a quadriplicar, por conta, principalmente, aí, da corrupção que cresceu de 2007 a 2017, houve um enfraquecimento do judiciário, do investimento no combate à corrupção no país, e quando esse judiciário estava subfinanciado, aí a gente viu realmente a corrupção se entranhar de vez no poder público, o que abriu espaço para esse crime organizado tomar conta, vindo pelas 2 fronteiras do Equador, tanto por meio do Peru quanto por meio da Colômbia também. Então, isso que aconteceu lá, crime político, muitos candidatos, muitos políticos sendo assassinados, como a gente viu agora, e descendo de novo, porque a gente falando disso tudo, a gente tem que falar da região. Na Argentina, foi feita uma pesquisa em abril pelo Clarim. Mostrou que 80% da principal preocupação das pessoas era com a economia, 60% de segurança pública. Então, descendo de novo para a Argentina, a segurança, até pouco tempo atrás também, assim como no Equador, não era algo preocupante na Argentina. Quando você vê candidatos como o Milei vindo, dizendo também que vão armar as pessoas, a gente viu isso ser feito. Qual o maior símbolo de proteção, de autonomia que você consegue dar para uma pessoa? É uma arma, como o Bolsonaro fez em 2018, como tentou fazer em 2018 e como tem se tentado fazer agora na Argentina. Então, você vê aí pessoas querendo abrir mão de alguns valores como direitos humanos para poder ter segurança. Agora, na Argentina, você teve uma missão, dessa vez nas primárias, foi muito grande, muito maior do que em outros momentos da história da Argentina. Né? Há uma desilusão, e agora eu volto a essa pergunta, quer dizer, o voto no Milei seria um voto mais de protesto, ou as pessoas estão comungando com essas ideias dele, né? De, por exemplo, vender órgãos no exterior, órgãos humanos para reverter isso para a dívida da Argentina, dolarizar a economia da Argentina, acabar com o Banco Central, eliminar a educação pública. São propostas extremamente radicais. Quer dizer, nós vamos ter eleição mais para frente, em outubro, aí vai se ver se ele realmente vai vencer essas eleições, ou se os eleitores que não foram votar agora talvez se mobilizem, imponham uma derrota a ele. Mas você percebe uma adesão a esses valores ou é mais um voto de protesto? Aqui no Brasil a gente viu que no Bolsonaro muitas pessoas votaram contra o PT e não necessariamente no Bolsonaro, né? Embora tenha se invernizado um pouco a imagem do Bolsonaro, de que era um liberal, de que ele falava aquelas besteiras, mas isso não teria reflexo no governo, acabou tendo, especialmente na pandemia. Você vê uma adesão a esses valores ou mais, de fato, um voto de protesto? Mônica, é muito difícil responder essa pergunta, mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que vejo mais como um voto de protesto, mas também como uma tentativa desesperada de tentar salvar a economia de um país que hoje tem ali o 3º maior índice de inflação no mundo. O próprio mercado reagiu bem aos resultados das eleições, dessas primárias na Argentina, e a gente fala nessas primárias como que funciona. Basicamente,
cada eleitor recebe uma cédula do partido de sua escolha e ele vota em um candidato desse partido. Então, assim, as primárias são obrigatórias, mesmo assim, houve um índice menor de participação das pessoas, o que também pode apontar para talvez um descontentamento com a política tradicional. Eu interpretaria dessa maneira, e vamos tentar algo revolucionário, vamos tentar algo novo. E ele teve uma votação muito alta também entre a população mais jovem, aí na faixa dos 30 anos, tanto das elites, das classes mais privilegiadas, quanto também nas classes baixas, dos menos favorecidos. Mas o que a gente vê de comum e interseção entre esses dois grupos? Que nenhum nem o outro, eles estão satisfeitos com as alternativas mais tradicionais, com os projetos que têm sido apresentados pelos políticos que governaram até agora. Até para esclarecer para quem está nos assistindo aqui, a gente está falando do Milei. Eu acho até importante a gente, se pudesse fazer aqui uma descrição um pouco, porque até onde nos parece, ele é um candidato que tem uma série de contradições em termos nas suas posições, né? Porque ao mesmo tempo que ele é de extrema direita, em que ele defende a atuação da ditadura militar na Argentina, em que ele propõe ali a dolarização da economia, ele, do ponto de vista dos costumes, é alguém que defende a liberalização das drogas, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, é um pouco diferente em alguns aspectos dessa direita conservadora nos costumes que a gente vê no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Eu queria pegar essas contradições para perguntar para você, afinal de contas, quem é o Milei? A gente sabe que ele é um radical de direita, a gente sabe que ele propõe ele tem um discurso anti-Estado, na verdade, mas, ao mesmo tempo, ele tem essas pequenas idiosincrasias. Então, talvez para explicar para quem está nos assistindo, quem é o Milei e quem são os outros candidatos, né, para que as pessoas possam ter um pouco uma ideia de como está essa disputa eleitoral na Argentina hoje. Bom, o Milei, ele é uma figura polêmica, uma personalidade de TV, que eu acho que é sempre mais fácil a gente tentar comparar com figuras já conhecidas. Então, nesse aspecto, talvez pudesse trazer o Donald Trump como parâmetro, mas, inclusive, assim, algumas pessoas têm encontrado dificuldade em classificá-lo como extrema-direita justamente por causa disso, por conta de alguns posicionamentos específicos que ele tem. Em relação ao casamento gay, por exemplo, ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele fala que isso é um acordo, um contrato entre duas pessoas, então que o Estado não tem que se meter. Ele é um libertário extremista que diz que o Estado não tem que se envolver em absolutamente nada, só na justiça e na segurança, e todo o resto você tem que deixar para a iniciativa privada, inclusive a educação. Ele defende a privatização de toda a educação do país. Em relação ao aborto, por exemplo, ele diz que o aborto é um tema que deveria ser tratado como propriedade privada também. Então, assim, são posicionamentos que historicamente não estão tão ligados à direita mais conservadora, à direita mais tradicional ou até mesmo à direita mais radical no mundo. São posicionamentos nesse aspecto mais progressistas. E assim, a gente tem que lembrar que existem outros nomes que a gente poderia classificá-lo. Eu acho que populista, ele acaba se encaixando melhor, até porque ele tem esse aspecto que eu disse aí, de um discurso anti-elitista, ou seja, ele é contra as elites, a elite política do país. Ele tem um discurso aí que é o que chama de Stammtisch, que é uma expressão alemã que quer dizer um discurso, um linguajar de boteco, de mesa de bar, onde é um linguajar chulo, que ele usa para poder ter massas, para fazer com que as pessoas pensem que ele faz parte do povão. Outra característica, o antipluralismo, muito forte também. Quando ele vem com uma conversa de temos que acabar com o kirchnerismo, que é esse movimento do Néstor Kirchner na Argentina, ex-presidente do país, ele é antipluralista porque ele é contra a pluralidade de ideias. Para ele, só vai fazer parte do povo, só vai ser considerada a opinião de quem pensa como ele. É algo completamente
antes mesmo porque é uma democracia, você não tem que concordar com ninguém, mas você tem que reconhecer o direito do outro de pensar diferente de você, e ele claramente ignora isso. Então, os outros dois principais candidatos, você tem o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia do Alberto Fernandes, que é o atual presidente do país. Seria como se fosse aí, talvez, o Haddad do presidente do país, né? É o ministro da Economia que ele quer lançar para a presidência da República e está apoiando. E a Burrich, que aí é uma direita mais moderada. E que a população deixou claro que está considerando algo diferente. Apesar dele ter ficado em primeiro lugar, o Milei, foi basicamente 1/3 dos votos para cada um dos 3 candidatos. Então, assim, pode ser que tudo aconteça nas eleições, mas o fato dele já ter tido uma votação assim agora acende bastante o alarme para a democracia argentina. Agora, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte: os filhos do Bolsonaro estão manifestando apoio a ele, o Bolsonaro gravou um vídeo de apoio. Qual é o impacto que existe? Uma vez eu fui na Venezuela fazer uma reportagem e o Maduro estava concorrendo às eleições e o Lula gravou um vídeo para ele. Quer dizer, sempre os presidentes brasileiros estão, os populares, obviamente, né, manifestam esses apoios. Na Argentina, qual é o impacto de um vídeo do Bolsonaro para ele? Ou é mais para falar aqui para dentro do Brasil? Tem algum impacto esse apoio? Mônica, principalmente para essas figuras mais excêntricas, mais polêmicas, é muito importante eles mostrarem que eles não vão isolar caso eles sejam eleitos. É por isso que vários líderes populistas no mundo têm se juntado e criado uma rede internacional. Você vê, por exemplo, eventos internacionais de políticos conservadores serem realizados, como, por exemplo, houve um agora, faz 3 meses, na Hungria, que contou com o discurso do Viktor Orbán, que é de extrema-direita, Donald Trump, vários políticos do mundo inteiro que se juntaram. Até mesmo Eduardo Bolsonaro participou de maneira remota desse encontro. Então, é algo importante, sim. Não acredito que possa trazer votos, mas traz, de alguma maneira, legitimidade na hora do discurso, de dizer que também aí vai se relacionar com outros países, vai fazer comércio com outros países. Então, nesse aspecto, acaba sendo importante para a imagem dessas pessoas. A gente viu recentemente uma reunião do Mercosul e a gente começa a ver tensionamentos ou desagregações em relação a esse grupo, né? Em especial do Uruguai, que não assinou a última declaração, tem questionado o suposto protecionismo do Mercosul e tem dado mostras de uma intenção de negociar acordos unilaterais com outros países independentes do Mercosul, em especial com a China, né? E pelo que a gente tem acompanhado, também na Argentina, esse candidato Milei também faz propostas nesse sentido. Então, a pergunta é, nesse contexto de esse avanço populista de direita, que de alguma forma também é nacionalista, também questiona esses grupos econômicos, esses acordos comerciais, a gente pode ver o futuro do Mercosul como ameaçado por essas iniciativas? Eu acho muito difícil responder essa pergunta, e especulações têm sido feitas em relação a isso. Porque o que na verdade, o Uruguai estava buscando? Assinar acordos comerciais, algo que até então não estava indo muito para frente. Mesmo com o governo Bolsonaro lá atrás se dizendo liberal, aquele acordo que não é só um acordo de livre comércio com a União Europeia, é um acordo de cooperação, estava 20 anos sendo negociado, que teria aí o impacto de trazer para a economia brasileira mais de 600 bilhões de reais só nos próximos 15 anos. Era um acordo que envolvia não só produtos, mas também serviços, participação de empresas europeias em licitações brasileiras e vice-versa. Então, assim, era realmente um acordo que poderia revolucionar a economia do Brasil e dos outros países do Mercosul. O Bolsonaro, apesar de se dizer liberal, não conseguiu levar esse acordo para frente por conta da postura negacionista em relação ao Oriente. Na verdade, o fato do presidente Lula ter ressuscitado esse acordo pegou muita gente de surpresa,
porque nem todo mundo esperava que o presidente Lula fosse buscar uma política comercial liberal. E eu vejo isso de maneira muito positiva, porque no mundo hoje globalizado, realmente você não tem como fugir a comercializar com o mundo inteiro. Então, o Uruguai meio que tentou fazer isso por conta própria. O presidente Lula sinalizou que quer, sim, dar continuidade a esses acordos. Então, eu vejo de maneira positiva isso. Agora, o Milei, o que a gente tem que esperar para ver? Se ele de fato for eleito, se ele se diz tão liberal assim, não teria por que questionar a adesão ou o papel, a presença da Argentina no Mercosul, sendo que o Mercosul está aí procurando uma política externa mais liberal de comercializar como o resto do mundo. Então, o futuro do Mercosul vai depender do que é decidido dentro do próprio Mercosul. Eu vejo atualmente como algo emperrado. O bloco ele precisa, de fato, talvez procurar ser um pouco mais eficiente, e eu vejo que o presidente Lula tem buscado fazer isso. Priya, queria te agradecer pela presença aqui, pelas tuas explicações. Eu acho que esse é um tema, mais uma vez, complexo. É um tema que tem muitos assuntos. Em meia hora, realmente fica muito difícil da gente abordar tudo que a gente queria abordar, mas agradeço a tua participação, tua presença, e já deixo você convidado aqui para voltar mais vezes, porque assunto é o que não vai faltar nessa seara. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.